alguma empresa que seja mais interessante para abrir para importar? Porque a gente sabe que MEI pode importar, né? A Receita Federal permite. Mas lógico que o MEI tem que respeitar aquele enquadramento do que está no MEI. Em podendo ser MEI, ainda seria a melhor forma de tributação para uma empresa, mais barata, se ela puder estar no MEI? Então, o MEI eu não aconselho muito porque o MEI, o faturamento dele anual é 81 mil. Então, se for uma empresa... Limita o faturamento. Exatamente. Se for uma empresa que faz muita importação, você não vai poder ser MEI. Não atende. As outras tributações simples, lucro presumido e lucro real, para te passar exatamente qual vai pagar menos imposto, a gente precisa fazer uma análise tributária. O que seria isso? A compra, a venda, saber o que na da empresa. A gente precisa averiguar tudo isso para passar uma informação. Porque, assim, hoje, a gente olhando de cara, parece que o Simples é um regime... maravilhosa. Exatamente. Só que, às vezes, não é. Porque, às vezes, eu posso me creditar de imposto no presumido no real e esse imposto que eu for pagar vai ser muito menor. Então, a gente tem que passar por uma análise tributária. Entendi. Tá? E esse tempo de se creditar, ele acontece como? Por exemplo, fez uma importação hoje, vamos dar um caso concreto. Tem uma importação hoje onde eu gastei, vamos dizer, 10 mil reais de impostos totais na declaração de importação. Então, eu tenho esse crédito do IPI, pelo menos. Isso. Né? Vamos dizer que o IPI tenha sido 3 mil reais de todos. Eu tenho 3 mil de IPI lá guardado que você controla, o contador controla isso. Exatamente. Como é no próxima importação já que ele vai se creditar? Então, na verdade, esse crédito, ele entra como crédito para a empresa e na hora que eu for vender, ele vai abater na venda. Então, o que significa? Eu comprei dentro do mês de fevereiro, um exemplo, fevereiro de 2026. Eu fiz uma compra em fevereiro, eu tenho até fevereiro de 2026 para me creditar esse imposto. Então, é sempre por competência, sempre no mês. Comprei em fevereiro, posso me creditar em fevereiro. Comprei em março, posso me creditar em março. E assim vai. Diogo, me tira uma dúvida que chegou também por conta de alunos do nosso curso. Qual a melhor forma de criar uma nota fiscal de entrada para produtos chineses? Importação própria, ou seja, o próprio importador faz a importação em nome dele ou utilizando uma trading company. O que, na sua visão, é mais interessante? Então, isso vai depender do tamanho da empresa, da quantidade de importação que ela faz. Se ela fizer em grande escala, eu sempre aconselho a importação própria. Porque você já vai ter todos os dados, você já vai saber como preenche, você não vai precisar de um intermediador para fazer essa importação para você. E aí você não vai ter esse custo. Fora que a trading cobra, né? Pela Exatamente. Nota fiscal um percentual. Em média, gente, no mercado aí, eu acho que está variando entre 5% e 10% na importação. O percentual em cima da nota. Ou seja, de todos os custos envolvidos na importação, a trading cobra esse valor, que é um valor relevante. Me corrija se eu estiver errada. A trading pode ser vantagem na questão do benefício fiscal, no caso ela tenha, certo? Pode, sim. Então, se a empresa não conseguir buscar um benefício fiscal sendo grande, vale a pena fazer conta utilizando uma trading para ver se a trading... Porque o importante no final é a conta final, é o gasto todo, da logística, né? De tudo. Isso aí é verdade e a gente faz uma análise. Tudo é uma análise, né? Tudo é uma análise. A verdade é essa. Não existe uma resposta pronta, né? Exatamente. Mas isso é uma análise, porque a trend pode dar um benefício fiscal ou aí você tem que fazer o cálculo. Se o benefício fiscal vale a pena, você pagando a comissão que você tem que pagar para eles. Pois é. Aí tem que botar na balança o que é mais vantagem. Verdade. E outra, hoje em dia as empresas conseguem buscar benefícios fiscais também, né? Sempre conseguiram. Exatamente. Mas se for pequena demais, realmente não vale a pena, porque você tem gastos que não justificam, né? Sim. Eu acho assim, tem várias empresas que passam pela gente que, fazendo contas, às vezes só vale a pena buscar esses benefícios fiscais de Alagoas, de Santa Catarina, quando tem mais ou menos um container mês, aí começa a valer muito a pena. Mas a gente vai trazer aqui um especialista no assunto desses convênios com ICMS e benefícios fiscais de forma geral, que vai poder falar com mais propriedade sobre isso, porque são muitos, né? Sim. São muitos benefícios e cada caso é um caso, então é legal que
que ele vai soltar uns cases aí de sucesso. A outra dúvida que o pessoal tem demais com relação à importação, e eu vou te fazer a pergunta assim, da forma como o aluno fez, exatamente igual, é o seguinte, ele fala assim, eu tenho uma empresa em um estado do Nordeste, eu posso receber mercadorias de importação em um estado do Sul, em outro endereço? Queria que você desse um exemplo prático para o pessoal entender e para eu entender também. Então, está num estado, a empresa é no Nordeste, e ele quer saber se ele pode receber mercadoria no Sul, em outro endereço. Então, ele pode. Pode. Mesmo esse endereço outro não sendo dele? Isso. Pode. Muitas empresas hoje, elas utilizam alguns portos, né, para receber essas mercadorias. Inclusive tem um em Itaguaí que é muito famoso, que as empresas costumam mandar para lá. E aí, como é que funciona isso? Todos os documentos do importador, ele tem que estar com o cadastro do CNPJ da empresa, tudo corretamente. Cadastro, o número do CNPJ, os dados da empresa. E onde estiver escrito o endereço de entrega, você pode colocar o endereço do porto. Que eles vão te entregar lá conforme está no documento fiscal. Na nota tem que vir o endereço para onde vai ser a entrega. Lá na parte de observações, informações complementares, né? Isso. Onde bota a DI também, exatamente. Né? Ali naquele campo. E o documento do frete também, do importador, que ele emite lá. É o conhecimento de embarque. Isso. Ele já manda com o endereço da onde vai ser a entrega. Ah, é? Exatamente. Você tem que pedir isso para ele. Endereço de entrega no conhecimento de embarque. Isso exatamente. Mas não é no consignatário, é uma observação ali no meio da... Isso. Do documento. O consignatário tem que ser sempre o importador, gente, naquele campo do conhecimento de embarque. Mas ali no meião do conhecimento de embarque, onde vem falando se a embalagem é de madeira, o peso, ali dá para informar isso. Legal. Queria que você contasse para a gente alguns cases de sucesso, de importadores que chegaram na empresa de vocês com problemas que vocês resolveram e como resolveram. Não precisa dizer nomes das empresas, a gente mantém esse sigilo aí, essa ética, mas eu queria que você contasse os casos. Me conta uns casos aí de sucesso. Então, eu tenho um exemplo assim muito prático que aconteceu lá no escritório. Chegou um cliente pra gente que faz importação de roupas, né? E ele estava tendo muita dificuldade de fazer esse controle, tanto de estoque quanto de fazer a venda, conferir os impostos que foram pagos na importação. E hoje, esse cliente estourou tanto que ele já abriu 2 filiais. Tá? Ele tem a matriz e as 2 filiais e ele continua fazendo essas importações. E agora com muito mais sucesso. Nossa, só porque estava bagunçado. Tava muito bagunçado. Não sabia fazer. Exatamente. Não tinha know-how. Isso aí. Aí ele arrumou a casa e conseguiu crescer exponencialmente. Exatamente. E expandiu a empresa, né? A empresa, a marca. Porque ele também não teve... Também eu acho que tem o seguinte, que é muito interessante, Diogo. Quando a gente não tem o talento, a técnica, que é o caso que vocês têm, primeiro que a gente não tem visão do que pode ser melhorado. Não só a questão de organização, mas, por exemplo, eu posso pegar esse dinheiro aqui e me creditar dele, que até então você não fazia. Ou isso aqui entra como ativo fixo, que você nunca considerou. Ou não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio. Então, muito importante. Muito importante também. Então, assim, começa a arrumar a casa num grau, delega para quem sabe fazer, ganha tempo, ganha alavancagem, né, a escala, e mais, o empresário, o importador, ele consegue focar no próprio negócio. Que o importador está ali para fazer a empresa, no caso da importação, se for revenda, vender. Sim. Então, o objetivo dele primário tem que ser esse. Não é tomar conta do que ele não sabe, porque a gente gasta muito tempo tomando conta do que a gente não sabe. A gente bate cabeça, a gente tem que buscar informação e às vezes não sabe nem onde buscar. Então, assim, é muito interessante, fora a questão das multas, né, como você falou, que tem muita multa. E a empresa organizada é o que a gente estava falando, né? A empresa com organização é uma empresa de sucesso. A empresa organizada, a gente vai conseguir chegar no sucesso dela. Foi o que aconteceu com esse cliente nosso aí. Exato. E não é. E outra coisa, o pessoal às vezes quer fazer a coisa errada para se esconder, mas quem se esconde não cresce.
Não cresce, você não tem como crescer se escondendo. A carga tributária no Brasil é muito alta? É verdade. É injusta porque a gente não tem a contrapartida desse imposto todo que a gente paga? É verdade. Mas não adianta lutar contra isso. Você tem que fazer a sua parte. A regra é essa, você tem que cumprir a regra. Aí, quando você chegar nesse nível do empresariado, quando você cresce, quando você fica robusto, quando você tem poder para mudar alguma coisa, aí você vai usar, né, o seu empreendedorismo, o seu poder enquanto gestor, enquanto empresário, para tentar mudar as coisas no país, né? Não adianta ficar se sentindo injustiçado, porque Sim, sempre foi assim, né? sim, O governo, seja ele qual for o governo estabelecido, tem as regras, e o nosso papel, certo ou errado, é fazer cumprir o que está estabelecido, né? exatamente. E mudar de uma forma legal também, se tiver que mudar, né? Então, é gastar o seu esforço tomando conta do seu negócio, fazendo o seu negócio crescer. Tempo, energia, custo de oportunidade, você não consegue fazer duas coisas de uma forma perfeita ao mesmo tempo, porque o cérebro humano não funciona assim. Então a gente precisa focar no que é importante. O que é importante é a sua empresa, que você quer criar, que você quer desenvolver, que você quer melhorar, que você quer escalar. Então é assim que a gente tem que pensar, né? Sim. Não é ficar revoltado, gastando energia ficando revoltado, porque não adianta, o E caminho não outro, é e esse. outro ponto muito importante, né, de se falar é que a Receita Federal ela tem acesso a todas as informações. Então não adianta você tentar correr para um outro lado que eles vão pegar em algum momento. Então aproveita, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem vídeo novo aqui toda semana. E deixa um like para ajudar a gente a produzir mais conteúdo e a crescer o canal.